Oi gente, tudo bem? Mais uma aula da semana da automaquiagem, tá? Já tô aqui com a pele completamente pronta e hoje a gente vai falar sobre sobrancelhas e olho clássico, tá? Então hoje você vai precisar anotar tudo porque tem bastante informação, certo? Eu quero que vocês estejam treinando e fazendo tudo que eu tenho ensinado para poder fixar mais e aí os resultados vão ser completamente diferentes, tá bom? Vamos embora? Dei aqui o zoom para vocês verem bem de pertinho. Minha sobrancelha tá bem cheinha. E aí eu vou ensinar para vocês realmente a melhor forma de você corrigir as sobrancelhas, tá? Sobrancelha muita gente não costuma fazer na maquiagem, mas eu indico que vocês façam, né? Quando a gente termina a pele, a gente percebe que as sobrancelhas ficam um pouco apagadas, porque cai base, cai pó, então é bem importante fazer as sobrancelhas, tá? Eu vou usar aqui um lápis, mas vocês podem usar sombra, a pasta, né, que é aquele gelzinho, ou lápis. A técnica vai ser a mesma, mas você vai precisar fazer nessas mesmas proporções da técnica. Eu vou ensinar pra vocês, tá? Então vocês vão precisar do lápis, da sombra ou da pasta e vão precisar de um pente escova. O que é o pente escova? É esses pentinhos aqui, ó, que a gente não usa na maquiagem e vocês vão perceber como ele é fundamental para uma boa maquiagem, tá? Vou usar esse lápis da Luisance. Gente, esse lápis ele é incrível porque ele já tem a pontinha assim, ó. Então, ele te ajuda a fazer o desenho. Eu acho mais fácil, certo? Então, primeiro eu vou pentear essa sobrancelha. E aí, eu não vou fazer nada artificial, tá? Eu vou começar a fazer um traço na parte inferior, embaixo da minha sobrancelha. Então, eu venho, ó, fazendo esse traço. Esse lápis, estão vendo, ele já acompanha o seu formato, então ele é bem legal. Ó, fiz o traço embaixo, sem mistério. Estão vendo que eu não criei uma sobrancelha, eu fiz onde eu já tenho. E agora na parte de cima, a mesma coisa. Eu venho e vou criando o traço. A minha sobrancelha, ela é bem falha aqui, estão vendo? Então, aqui eu dou uma ajeitadinha. Eu venho, ó, reto e puxo, porque aí ele meio que já corrige a minha falha. E aí eu agora fiz isso. Agora com o próprio lápis, ou com a sombra, ou com o pincel, eu venho com a mão bem leve e vou dando pinceladas nessa sobrancelha, pra que fique parecendo fios, sabe? Então eu vou preenchendo assim, ó, criando fios. Venho, eita, venho, criando uma sobrancelha bem mais cheinha. Ó, estão vendo? Então ela fica marcadona. Qual é o segredo agora? Eu venho com meu pincelzinho e esse vai ser o maior segredo. Você vai começar a pentear essa sobrancelha. O que é que vai acontecer? Essa escova, ela vai esfumar esse lápis, ou essa sombra, ou essa pasta. Então, ela vai dar um efeito muito mais natural. Porque geralmente fica aquele efeito, né, de pasta, de uma coisa bem pesada. Então, eu venho penteando, ó, e aí vou tirando. Se for necessário, você pega e vai tirando o excesso da escovinha num papel toalha ou numa toalhinha. E aí, ó, penteia. Então, gente, olha só. Fica uma sobrancelha muito mais natural. E quando a gente fizer o olho, vai mudar completamente esse desenho, né? O cabelo e a sobrancelha são as molduras do rosto. Então, a gente precisa deixar na maquiagem ela também bem desenhadinha. Certo? Vou fazer a outra e volto pra ensinar outro truque pra vocês. Voltei agora com as duas sobrancelhas feitas e vou mostrar pra vocês o melhor truque pra ajeitar as sobrancelhas. Você vai precisar de um pincel, língua de gato menor, ele é pequenininho, olha o meu dedo. E vou usar o maquiê. O maquiê é uma camuflagem, eu usei ela na aula de corretivo. Então você vai usar o maquiê, eu vou pegar aqui, ó, o produto. E eu vou fazer o quê? Vou recortar a minha sobrancelha. Vai esconder os pelinhos que estão nascendo e vai dar um destaque ainda mais nessa sobrancelha. Olha só, então eu venho fazendo uma linha rente à minha sobrancelha, deixando ela bem retinha. Então, se você errou no lápis ou borrou, não tem problema. Você vem com o corretivo ou com o maquiê e faz isso. Certo?
E agora eu vou puxar para o olho todo. Por que eu vou fazer isso? Esse corretivo vai servir como uma base para a minha sombra, fazendo com que minha sombra dure mais de 24 horas e fazendo com que a cor real da sombra apareça. Se você aplica a sombra somente no seu olho direto, ela não vai ter tanta durabilidade e pode ser que camufle a cor, entende? Então, é bem importante que você faça esse passo, não pule esse passo, para ter uma boa durabilidade na sombra e para que sua sobrancelha fique bem mais definida. Olha a diferença, né? Fica bem destacadona. Certo? Agora eu venho com a esponja. Pode ser aquela esponjinha de olho ou pode ser a esponja normal. Eu vou usar essa porque tá mais fácil. E aí, ó, eu venho batendo e tirando o excesso. Se você não faz isso, é capaz desse corretivo acumular na sua pálpebra, tá? Então a sombra vai ficar bem feinha. Então façam esse passo porque é fundamental. Ok? Feito isso, agora a gente vai começar, anotem aí, olho clássico. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um ponto de luz aqui na minha sobrancelha para destacar ainda mais o meu olhar. Eu vou usar o pó da noiva, esse daqui é o Dama de Honra, tá? Eu vou pegar ele com um pincelzinho assim, ó, de aplicar sombra. E vou colocar aqui, ó, no alto da sobrancelha. Você coloca e vai dando uma espalhadinha nele pra esfumar. Ele dá um brilho bem legal, então quando você vira, além de aparecer esse iluminado que a gente colocou, aparece também o do olho. E quando a gente fizer o esfumado, ele vai se misturar, vai ficar bem bonito. Então, eu vou focar num olho só, que é esse, que é pra que a gente não perca tanto tempo, certo? E aí vocês prestam atenção direitinho nos detalhes. E a mesma coisa que eu fizer em um olho, você faz no outro também, certo? Agora eu vou pegar o meu pincel de esfumar. Gente, o que é que vocês precisam? Vocês precisam ter um pincel de esfumar. A questão é que você vai precisar de pelo menos 2 tamanhos de pincéis de esfumar. Olha só, aqui eu tenho 2 pincéis de tamanhos diferentes. Esse aqui é da Maqui-Lan, esse aqui é da Make Me. Esse aqui é maiorzão, estão vendo? E esse aqui é menorzinho. Por que isso? Você precisa muito de 2 pincéis de esfumar, um para pegar uma área maior e outro para pegar a área menor. Se eu venho com esse pincel e quero fazer só o cantinho, vai manchar tudo. Então a gente precisa concentrar as áreas diferentes, tá? Vou começar com o menor e uma sombra marrom escuro. Hoje eu quero dizer a vocês, o marrom representa o neutro na maquiagem. Então toda mulher e qualquer tipo de olho combina com esse olho que eu vou ensinar hoje, que é o olho clássico, tá? Então o marrom combina com qualquer mulher, porque ele representa o neutro na maquiagem, certo? Que é a junção das 3 cores primárias, que representa aí no círculo cromático o neutro. Então é bem importante você lembrar que uma sombra verde, uma sombra azul, uma sombra roxa, sombras coloridas não remetem à naturalidade. Então se você quer sempre estar chique, sempre elegante, em qualquer evento, aposta no marrom e nas cores neutras, porque não tem como errar, tá? E pra ajudar vocês hoje, claro que eu sei que se você tem uma paleta de sombra, você tem um marrom, mas hoje eu vou usar uma paleta de contorno pra vocês se sentirem assim, realmente, eu tenho só contorno, então eu vou fazer com o pó de contorno, não tem problema. Também quero falar pra vocês que sempre que você for comprar paletas de sombra, busquem paletas foscas, sem brilho, porque não se consegue esfumar com brilho. Brilho a gente usa para dar um detalhe assim, ou no cantinho do olho, para fazer alguma parte do olho. Mas para esfumar tem que ser sombra fosca, tá? Vou começar com esse marrom mais escurão da paleta de contorno, com um pincelzinho menor. E olha só, eu vou vir aqui no cantinho do meu olho, no meu último cílio, estão vendo? E vou depositar essa sombra. Não se preocupe em esfumar, eu tô dando batidinhas. E aí eu vou criar, ó, todo o meu côncavo. Côncavo é esse buraquinho do globo ocular, tá? Então você vai colocar. Quem tem o olho, me pediram dicas para olho oriental, né? Quem tem o olho oriental não tem côncavo. Então a pessoa que tem o olho oriental, ela geralmente tem essa parte do côncavo reta, não tem esse buraquinho. Então pra você, investe no marrom bastante assim, ó, no côncavo, porque ele vai criar profundidade e aí vai te ajudar a aparecer esse côncavo, certo?
Então eu venho e deposito, ok? Agora eu vou usar essa paleta de sombras da Ludurana. Vou usar esse marronzinho aqui, ó, puxado para o laranja. Eu venho com ele, vou pegar agora o pincel maior, tá, gente? Porque eu quero dar esse efeito de esfumadão. Então eu venho com o pincel maior e esse marronzinho e vou tirar essa borda. Então você vem em cima da borda, ó, e começa a esfumar. Movimento de vai e vem, movimento circular, pode ser, ó, arrastando. Você vai tirar a marcação do marrom com esse laranjinha, esse marrom laranjado. Ó, então você vai vir fazendo isso. E aí, ó, tá vendo que já não tá mais marcado? Continua fazendo. E a gente vai subindo a sujeirinha para encontrar com esse iluminador. Ó, esfumado é paciência, tá? Então, mão bem leve. Quanto mais distante você pegar do cabo do pincel, mais leve a sua mão vai sair. Então você vem, ó, paciência. Percebam que eu não pego mais produto, tá? Eu tô esfumando só o que tá aqui, porque eu quero que tenha esse degradê. Olha a profundidade que dá no meu olho. Estão vendo? Então quem tem um olho oriental é perfeito essa técnica. Ok, olha como tá esfumadão, como já encontrou aqui, ó, com o iluminador. Agora eu vou pegar um pincel de depositar sombra e vou pegar uma sombra metálica. Agora eu vou usar uma sombra brilhosa, tá? Vou pegar uma sombra brilhosa para fazer meu cantinho interno. Então, ó, peguei aqui a sombra, vou pintar aqui o cantinho e vou trazer um pouco para dentro, para ficar essa parte mais clara e essa parte mais escura, tá? Então eu venho pintando, não precisa nem chegar até a metade, fazer só aqui. Tá vendo que ficou marcadão? Não pode. Então eu venho com o mesmo pincel na borda, sem nada, e vou esfumando as bordinhas, assim, ó, só tirando a marcação. E quando eu chegar entre o marrom e o clarinho, eu venho batendo, ó, no meio, só pra tirar a marcação. Então, ó. Certo? Agora, eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou pegar o laranja que eu usei. O laranja não, né? Ele é um marronzinho alaranjado. Eu vou pegar e vou fazer a parte de baixo do meu olho. É simples. Você pega o tom que você quiser. Inclusive, se você fizer uma sombra marrom, você pode... Como é neutro, você pode usar um azul, uma cor mais vibrante embaixo. Aí vai da sua criatividade, né? Eu vou pegar o mesmo tom que eu usei em cima e vou fazer isso, ó. Um movimento de vai e vem aqui embaixo. Ó, faz toda a diferença, tá, gente? A parte de baixo, façam a parte de baixo. Ok, então fiz essa parte laranjinha mesmo, do tom de cima, pra dar uma diferenciada. Certo? E a parte de baixo é o seguinte. Se você gosta de um olhar mais marcante, mais exuberante, você vai colocar embaixo, na linha d'água aqui dentro, o preto, tá? Lápis preto. Agora, se você não gosta de um olhar tão forte, você vai usar na linha d'água o bege, que também dá uma ampliada nesse olhar, tá? A dica é, vou pegar meu maquiê, vou pegar um pincel fininho e vou fazer minha linha d'água com o maquiê, ou pode ser um corretivo que você tem aí, porque aí fica bem mais destacado que o lápis bege. Então você vem e faz aqui embaixo o bege. Tá? Então dá um detalhe de abertura no olhar e fica bem legal. Certo? Vamos agora para rímel. Gente, tem gente que não aplica rímel na camada de baixo, aqui. Mas é bem importante, tá? Você aplicar, porque dá um destaque aqui nos seus cílios. Então eu vou usar o da Ruby Rose e vou colocar aqui. Olha.
Olha a diferença, gente. Parece outro olho, né? Certo? Delineado no meu Instagram, vocês vão, assim que acabar essa aula, vocês vão lá no meu Instagram, que eu ensinei 3 tipos de delineado. O clássico, o gatinho e o holográfico, tá? Então você vai aprender lá. Certo? E aí, vocês gostaram? Eu vou fazer outro olho, já já eu volto. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse olho. Amanhã eu vou ensinar cílios postiços e batom. Então não perde, tá? Nossa última aula é amanhã. Então todo mundo tem muita dúvida em cílios postiços. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Treinem, pratiquem. Se vocês quiserem também mudar a cor, é só ir seguindo o degradê. É super fácil de fazer. Tá bom? Um beijo e até amanhã.